O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viesses aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se ao monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Deve ser por isso que se criou esse ditado popular, né? Espírito de porcos. Quer dizer, fulano está com espírito de porco, né? Virou ditado popular. Deve ser por causa desse evangelho, né? Porque os demônios foram para os porcos e depois foram lançados no mar. Está no mar, né? Os demônios. Que fiquem lá. Observando a primeira leitura, deixem aí pendurado no cabide o evangelho, que eu já falo do evangelho. Esse foi só um comentário. A primeira leitura, nós estamos ouvindo a história da manifestação de Deus na vida de Abraão. E o texto que nós ouvimos hoje, ele é um texto interessante. Porque, primeiro que a promessa que Deus fez a Abraão, agora ela se cumpriu. Neste momento, né, que nós ouvimos, Sara já deu à luz Isaque. E acontece uma coisa, vou dizer curiosa, mas uma coisa entre Sara e Agar. Se você acompanhou, né, passo a passo dessa leitura, você percebeu que Agar era escrava de Sara. Escrava de Sara, que Sara ofereceu para Abraão, para que Abraão tivesse filho com ela. Porque a promessa de Deus estava demorando a cumprir. E Sara, de idade avançada, achou que nunca ia se cumprir. Então, o que ela faz? Ela oferece Agar, que é sua escrava, para que Abraão tivesse filho com ela. Abraão aceitou e nasceu Ismael. Então, e aí logo depois, ou depois de um tempo, Sara ficou grávida e deu à luz Isaque. Então, o contexto é assim: Sara percebeu, viu lá Ismael e Isaque brincando juntos, ela encheu-se de ciúmes por Agar e por Ismael. E aí, o que ela faz? Ela pede para Abraão mandar os dois embora. A criança, Ismael, e Agar, manda embora. Curioso que, desde aquela época, é a mulher que manda, né? Bom, ela mandou e Abraão obedeceu. Ele mandou, oferecendo, né,
algumas coisinhas lá, um pedaço de pão, alguma coisa para comer, e mandou embora. Tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, colocando-os nos ombros dela, e depois entregou-lhe o menino e despediu. E ela foi embora. Bom, humanamente falando, colocando dentro do nosso contexto, facilmente a gente já desce a lenha na Sara. Porque onde já se viu uma mulher mandar embora a criança e a mãe da criança sem ter onde morar? Não parece uma atitude desumana, imprópria para um ser humano? Se nós fôssemos colocar Sara no julgamento, no juízo, certamente nós condenaríamos Sara, sem muito esforço. Mas como só Deus pode tirar algo bom de alguma coisa ruim, só Deus pode tirar algo bom de algo ruim. Então, Deus vai se manifestar na vida de Ismael e na vida de Agar. O versículo 26. Eu vou ler uns versículos. Que tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Então, começou a passar necessidade. Acabou o pão, acabou a água, começou a passar necessidade. Mãe nenhuma gostaria de ver o filho morrer. Não cabe dentro do espaço, vamos dizer assim, protetor de uma mãe, ver um filho morrer. Então ela se distanciou do menino para que, se o menino viesse a morrer, ela não visse. Assim ficou sentada de frente do menino, e pôs-se a gritar e a chorar. Olha o desespero de uma mãe. E aqui está a beleza, o desespero de uma mãe, a lágrima de uma mãe derramada por um filho, nunca ficará em vão. Deus nunca deixará uma lágrima de uma mãe por um filho passar desapercebida. Deus nunca vai deixar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar, dizendo: o que tens, Agar? Olha a frase: não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água e foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Então, aquilo que para Ismael e para Agar era uma desgraça, uma desolação, tornou-se motivo de bênção. Porque somente Deus pode tirar um bem de um mal. Somente Deus. E na sequência a gente vai ver o que aconteceu depois com Sara, e o que acontece depois com o menino. A gente vai entrar no capítulo 22, amanhã a gente medita sobre o que vai acontecer com Isaac. Então, no texto de hoje nós vemos o desenrolar daquilo que aconteceu com Ismael, o filho de Agar. Por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer que nós somos filho da mulher livre, nós não somos filhos da escrava. Fazendo referência justamente a essa história de Sara e de Agar. Sara é a mulher livre e Agar era a escrava. Então Paulo vai dar uma explicação teológica para isso, muito bonita, na carta aos Gálatas. É bom, se possível, a gente ler também a carta de São Paulo aos Gálatas para a gente entender essa mistura que acontece entre a mulher livre e a mulher que era escrava. O filho da escrava
e o filho da mulher livre. Então, o filho da escrava é Ismael, filho de Agar. E o filho da mulher livre é Isaque, filho de Sara, né, que tem tudo a ver com o mistério de salvação de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, Deus não deixa passar desapercebido a lágrima de uma mãe. Né? Deus não deixa, porque Ele escuta o sofrimento de todas as pessoas e mais profundamente de uma mãe. O texto que nós ouvimos no Evangelho, esse texto eu acho impressionante. Eu até fiz uma brincadeira comentando já esse texto. Eu acho impressionante porque é a história de um exorcismo. De um exorcismo. Muitos, hoje em dia, justificam, dizendo que a existência do demônio na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho, era porque não tinha como exemplificar e tudo quanto era tipo de doença era designado ao demônio. Não. Isso não é um pensamento cristão e um pensamento correto sobre o próprio Evangelho. É porque Jesus expulsa, né? No texto que nós ouvimos, Jesus expulsa, né? E expulsa, é interessante essa atitude de Jesus, porque Jesus não faz nenhum tipo como é que chama? De show, né? Como esses exorcismos, falsos exorcismos que a gente vê na televisão, né? Jesus não faz nenhum tipo de show. Não faz nenhum tipo de estardalhaço, não faz nenhum tipo de alarme. Ele exerce a sua autoridade. E a autoridade de Jesus é exercida quase que no silêncio. Nessas indas e vindas de Jesus, uma delas ele atravessou para o outro lado do mar e vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Era tão violento que ninguém podia passar por aquele caminho. Só pela descrição a gente vê que não se trata de algo tão somente humano. Né? Não se trata de uma força humana. A descrição do Evangelho já deixa claro isso. Ninguém podia passar por aquele caminho. E aí é interessante as 2 perguntas que os demônios fazem a Jesus. Vejam, essas perguntas foram os demônios que fizeram a Jesus. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Então notem que os demônios sabem quem é Jesus. Eles não têm fé em Jesus, mas eles sabem quem é Jesus. Por isso é muito importante a gente observar. A gente ouviu nesses 2 domingos Jesus falando sobre fé no Evangelho. Por que tendes medo? Basta ter fé. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Nós ouvimos 2 domingos seguidos as duas histórias que Jesus contou, da tempestade acalmada e da cura da filha de Jairo, que nós ouvimos no último domingo. Então, por isso que é sempre importante a gente buscar este aprofundamento da fé. Quando a gente diz que fé em Jesus, fé em Deus, nós estamos falando de algo específico. E nós não estamos falando de crenças. É importante a gente fazer essa distinção. Não é fé, ter fé em Jesus não é igual a crenças. Não é igual, não vai ser nem próximo de crenças. Fé é uma coisa, crenças é outra coisa totalmente diferente. Então, os demônios sabem quem é Jesus. Eles não acreditam em Jesus, mas eles sabem quem é Jesus. Tanto é verdade a pergunta que eles fazem. Aí vem a oração de exorcismo que Jesus faz. Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos, os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. Ide.
Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se do monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Então, Jesus liberta da força do demônio esses homens, 2 homens, que se aproximaram dele. E os liberta com a sua autoridade, sem dizer muita coisa, sem falar muita coisa. Ele, exercendo a sua autoridade, ele os liberta do demônio. E isso é significativo também para nós. Claro, nós não somos possuídos, nenhum de nós somos possuídos pelo demônio. Não somos, graças a Deus não somos. Mas nós sofremos a influência dele. Porque ele quer nos afastar de Deus, ele quer tirar de nós a presença de Deus, ele quer roubar de nós a graça de Deus. Ele quer fazer com que a gente viva, acreditando que nós não precisamos de Deus. E ele não faz isso de forma escandalosa, com movimentos extraordinários. Não, de forma muito sutil. De forma muito sutil. Porque, de repente, a gente vai dando ouvido para certas coisas, a gente vai dando ouvido para certas ideias, a gente vai começando a reproduzir certas ideias que são ideias contrárias ao Evangelho. Pronto, se a gente começa a reproduzir ideias contrárias ao Evangelho, a gente não é possuído pelo demônio, mas a gente está dando ouvido por aquilo que ele está falando por meio de outros e distorcendo. Então, nós também precisamos ser libertos. Jesus precisa realizar também em nós e para nós este exorcismo, de expulsar o mal, de expulsar o demônio para longe de nós e nos colocar perseverantes no caminho do Senhor para vivermos o seu Evangelho cada vez mais próximo dele, com mais profundidade e com mais amor, para manifestar verdadeiramente a sua presença. E aí, com este episódio de exorcismo, o versículo 34, ele termina de uma forma totalmente equivocada, inesperada. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e olha o que eles pedem para Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Então, é Jesus que tem que ser expulso da cidade? É Jesus que tem que ser afastado da cidade? É Jesus que tem que se distanciar deles? Ou são eles que deveriam se distanciar daquilo que não é condizente com o Evangelho de Jesus? Certamente é fácil de responder essa pergunta. Não é Jesus que tem que ser afastado. Não é Jesus que tem que ser afastado da cidade. Jesus não precisa ser expulso da cidade. É a maneira errada de viver que tem que ser retirada da vida das pessoas. É a maneira errada de compreender os ensinamentos de Jesus é que tem que ser afastado. Ou seja, é tudo aquilo que nos afasta da verdadeira compreensão do Evangelho é que tem que ser afastado da cidade. E afastado de nós é afastado da cidade. Não é Jesus que tem que ser afastado. Porque Jesus está, de fato, nos concedendo a salvação e a libertação. Olhando para isso, pensamos a Jesus que nos dê a graça de compreender cada vez mais e cada vez com mais profundidade a mensagem do Evangelho, para que a sua mensagem nos liberte do demônio e nos faça perseverar em seu caminho, faça compreender que verdadeiramente precisamos fazer para seguir os passos dele e testemunhar cada vez mais a sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.